Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná, dando sequência aos vídeos Consequência do Adultério. O que acontece depois de um adultério, né? Quais são as implicações de um adultério? Então, a pedido de alguns irmãos que comentaram aqui, eu vou falar sobre segundo casamento, tá? E para poder falar sobre segundo casamento, eu vou precisar explicar o que é repúdio e o que é divórcio. São duas coisas, porém, são coisas diferentes, né? A gente às vezes mistura, acha que divórcio e repúdio, acha que tudo é divórcio. Não. Divórcio, a gente vai entender aqui o que é, e a gente vai entender o que é repúdio, tá bom? Antes de dar sequência inicial ao assunto, eu quero mandar um abraço aqui para os irmãos de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Espanha, Suíça, França, Bélgica e Japão. Quero mandar um abraço a todos vocês desses países, irmãos em Cristo, que assistem ao meu canal, que participam do meu canal. E aos irmãos brasileiros também, a todos vocês que fazem esse canal crescer. Tá bom, queridos? Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre essa distinção entre o que é repúdio e o que é divórcio, tá bom? E aí para depois eu poder falar sobre segundo casamento, tá? Anteriormente explicamos sobre o discernimento das diferentes classes de leis e o discernimento entre o moral e o legal. Nesse livro aqui, ó, A Lei, a Moral e o Divórcio, do pastor Cote, ele traz assim um estudo muito profundo dentro da Bíblia, classificando as leis para você entender o que é legal, o que é moral, o que é imoral, né? Para você poder compreender a Bíblia, né? As leis imutáveis de Deus. Tem leis que são imutáveis, são leis morais imutáveis. Então a gente precisa entender. Seria importante que você comprasse esse livro. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link do canal dele. Há poucos dias ele fez vídeos falando sobre essa questão do segundo casamento, divórcio e tudo mais. Ele é um cara fenomenal, ministério internacional, é um homem de Deus tremendo, e foi através do ministério dele, do material dele, eu tenho muito material dele aqui na minha casa, que eu alcancei a minha libertação. Tá? Realmente um estudioso da Bíblia, né, e realmente traz a revelação das Escrituras para nós, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui ele fala, né? Anteriormente explicamos sobre o discernimento das diferentes classes de leis e o discernimento entre o moral e o legal. Agora vamos fazer uma aplicação de todo esse entendimento desenvolvido até aqui. Esse capítulo será fundamental para a forma como vamos enxergar, analisar e aconselhar a diversa infinidade de casos envolvendo o divórcio. Então, ou seja, gente, a gente não pode tratar todo o divórcio como igual. Cada caso é um caso. Tá? Cada caso é um caso. Se a gente tratar todo o divórcio como igual, a gente vai colocar julgo sobre as pessoas, e as pessoas às vezes vão passar o resto da vida desistindo de viver, desistindo de uma possibilidade de um segundo casamento, né? Vão carregar uma marca sobre elas, já foram machucadas no relacionamento, mas vão carregar essa marca porque muitos ensinam que se você casou uma vez, você não pode casar mais, e se você casar de novo, você está em pecado, né? Isso não é verdade. Cada caso é um caso. Né? A Bíblia deixa claro isso. Então a gente vai analisar aqui. Esse, portanto, é um dos pontos cruciais nesse estudo, o discernimento entre repúdio e divórcio. Então a gente vai entender o que é repúdio e o que é divórcio, tá bom? Passa despercebida para a grande maioria das pessoas a importante e determinante diferença existente entre esses dois conceitos. Então são dois conceitos diferentes. Repúdio e divórcio. Mesmo que essas palavras possam parecer sinônimas, elas se referem a diferentes tipos de leis, tá? São dois tipos de leis. Diferentes tipos de leis. O que caracteriza especificamente a enorme diferença conceitual entre elas? Podemos afirmar que o repúdio é essencialmente moral. O repúdio é moral. Por isso é importante você comprar o livro para você ler. Eu espero que futuramente eu faça um estudo mais aprofundado, como eu fiz, sobre ali as consequências do divórcio, abordando sobre essa questão do segundo casamento, tá? Mas isso aqui eu acho que já vai dar para orientar. Podemos afirmar que o repúdio é essencialmente moral, enquanto que o divórcio é essencialmente legal. O repúdio é essencialmente espiritual, enquanto o divórcio é essencialmente civil.
Discernir esses conceitos aprimora a nossa ótica sobre o assunto. Com esta base, podemos descrever mais precisamente estas duas definições. Então vamos lá. O sentido básico do verbo repudiar é desamparar alguém, deixar em abandono, rejeitar, mandar embora, repelir. O repúdio no contexto do matrimônio baseia-se na atitude sistemática, uma coisa que se repete sempre, em relação ao cônjuge, de invalidar os votos feitos e quebrar a aliança assumida com juramento no matrimônio. Ao invés de amar e proteger, a pessoa desonra, rejeita, odeia, despreza, ameaça, agride, mente, trai, fere, adultera, separa, abandona e etc. Por fim, o relacionamento conjugal é intencionalmente descartado no coração. Isso é uma definição, uma descrição do que é o repúdio. Ao invés de amadurecer com as dificuldades, a pessoa rejeita qualquer possibilidade de reconciliação e descarta, refuga o cônjuge. Recusa-se a amar, ceder, maleabilizar-se, perseverar, superar os desafios, conflitos e diferenças. Não quer diálogo, não se abre para ser ajudado, obstina-se em uma solução imediata e simplesmente elimina o seu cônjuge. Insiste na separação, endurecendo seu coração. É isso que Deus odeia, como afirma o profeta Malaquias. É um texto que o pessoal usa muito, de Malaquias. Deus odeia o repúdio, não é o divórcio. Tá? Deus é relacional, amoroso, paciente, tolerante, benigno, longânimo. A essência da sua natureza é a reconciliação. Então Deus sempre quer reconciliar, Deus sempre quer refazer. Então numa situação de adultério, qual é o ideal? O ideal é haver o perdão, é haver a restauração dessa família. Tá? Agora, se o adultério se repete e a pessoa que está adulterando abandona a família e repudia a esposa, repudia o cônjuge ou o esposo, repudia, vai embora, abandona, não quer mais. Então isso é o repúdio. Mas Deus sempre quer reconciliar. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, 2 Coríntios 5,19. O repúdio expressa a antinatureza da aliança. O repúdio é o sinal que a pessoa está dando de que ela não está aliançada com a verdade de Deus. É a antinatureza de Deus. Está na contramão do seu caráter e propósito. O repúdio pode acontecer pela pessoa que adulterou e pode acontecer também pela pessoa que descobriu um adultério. O cônjuge confessou, pediu perdão, quer reconciliar, se arrependeu, mas a pessoa que foi traída, ela repudia o cônjuge no coração também. Ela não quer refazer, ela não quer perdoar, ela não quer consertar, ela não quer fazer parte dessa reconstrução. Ela vai para o divórcio. Ela também repudia no coração o cônjuge que a traiu. Você vê que o repúdio ele pode acontecer dos dois lados. Tanto da pessoa que traiu e abandonou a família, quanto da pessoa que traiu e quer corrigir, mas o que foi traído agora também está repudiando. Respondendo com repúdio. Então Deus ele trata a gente igual, queridos. O nosso coração tem que estar aberto para uma restauração, para uma reconciliação, para o perdão. Essa é a natureza de Deus. E se a natureza de Deus está dentro de nós, nós vamos nos refazer, nós vamos corrigir o casamento. Claro, existem casos e casos, pessoal? Estou falando aqui nesse sentido de quando é uma situação que dá para corrigir. Existem situações que não dá e a gente vai falar sobre isso. O repúdio demonstra um caráter abusivo, irresponsável, maligno, injusto, infiel, que pode se expressar de forma aberta e rebelde, como também de forma encoberta e dissimulada. O repúdio vem de uma motivação hedonista e egoísta, onde as pessoas irresponsavelmente importam-se apenas consigo mesmas, sacrificando a segurança e a felicidade até mesmo de um filho. Então, vamos supor, o cara adulterou, traiu, foi embora, deixou a mulher, deixou com as crianças, abandonou a família passa dificuldade financeira, às vezes o cara some, vai para outra cidade, e a família e os filhos pagam um preço muito caro. Então, o repúdio ele vem dessa motivação hedonista, desse egoísmo. E pode acontecer também ao contrário. A pessoa traiu, pediu perdão, quer reconciliar, quer consertar, confessou adultério, e a pessoa que foi traída não quer saber, mete o pé, vai embora, deixa os filhos para trás, ou leva os filhos, e aí passam dificuldade, porque, imagina, quando aconteceu o adultério, já vai entrar um espírito de miséria ali,
e vira uma confusão, né? E as pessoas não pensam nas crianças também. Né? Então, casamento é coisa séria, gente. Não é para criança, não. Casamento é para homem e para mulher de verdade. Né? Então vamos lá. Eu quero ler aqui o texto de Malaquias. Olha só. Cobres o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Deus está vendo tudo, querido. Deus está vendo tudo. Tá? Ele é justo. Com a qual tu foste desleal. Né? Deus está vendo, né? O que você foi testemunha, né, entre a tua aliança e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Né? Deus viu que você foi desleal. Não fez o Senhor um mesmo, que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então aqui é uma advertência, ó, cuidai de vós mesmos, não seja infiel, né, com a sua esposa, com o seu esposo. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência suas vestes. Ou seja, repúdio, querido, tem uma carga de violência tão grande, a traição. Porque quando você trai, você repudia, e você não quer mais o cônjuge, você abandona a sua família. Há uma carga de violência tão grande, porque você está sonegando ali tanta coisa. Verdade, sinceridade, fidelidade, compromisso, amor, perdão, respeito, proteção, enfim, você está negando um monte de coisa àquela pessoa que está com você, a sua esposa, os seus filhos, né? Ou o seu marido. Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então Deus chama uma pessoa que pratica isso, que pratica o repúdio, que rejeita o cônjuge no coração e quer sair do casamento. E Deus chama essa pessoa de infiel. Né? Esse é um infiel. Nesse texto, a palavra odeia, no literal, sane, significa odiar, abominar. A palavra repúdio, no literal, quer dizer shalash, significa despedir, deixar ir, rejeitar, mandar embora, ser posto de lado. Né? É o que acontece. Portanto, o profeta expressa a postura divina através de um trocadilho dizendo que Deus odeia o odiar, rejeita a rejeição. É isso que Deus está dizendo. Eu odeio a maneira como você está odiando a sua família. Eu odeio a maneira como você está odiando os seus filhos. Né? Eu rejeito a maneira como você está rejeitando. Repudia o repúdio e abomina o abominar. Deus abomina quando um homem ou uma mulher repudia o seu cônjuge, repudia os seus filhos, repudia a sua família. É uma abominação para Deus. A infidelidade e o repúdio impedem que Deus veja a nossa oferta, o nosso serviço. Então não adianta você querer, né? Eu até já ouvi, me traiu uma outra pessoa da igreja e estão pregando e cuidando da igreja. Misericórdia, isso não é igreja, isso é um inferno. Não é igreja. Não é igreja. O cara abandonar a mulher, abandonar a família e continuar pregando e falando que está com Deus, meu. Aí, gente, tá perdido. Tá perdido. Se não se arrepender de tudo isso aí, não, é complicado, hein? Pode perder até a salvação. A verdade é essa. A infidelidade ou repúdio impede que Deus veja a nossa oferta e o nosso serviço. Qualquer esforço de agradar a Deus fica despercebido, invalidado. A deslealdade, a dureza, a rejeição, o repúdio ao cônjuge produz choro, dor, gemidos, e isso encobre o altar de Deus. A atenção de Deus concentra-se nesta carga de violência e sofrimento. Precisamos nos despir desse tipo de comportamento se queremos agradá-lo de verdade. Então, aqui eu falei um pouco sobre repúdio. Então, o repúdio é uma coisa. Agora eu vou falar no outro vídeo sobre o divórcio, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe as famílias do Brasil. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.